Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 248 do nosso encontro semanal para tratar do cinema brasileiro contemporâneo. E hoje eu, Paulo Júnior, converso com Letícia Simões, diretora de A Vida Secreta de Meus Três Homens, filme que chega ao circuito nessa semana, nesse início de março, nessa quinta-feira, dia 5. Filme que eu tive o prazer de ver a primeira exibição no Brasil ano passado na Mostra de Cinema de Tiradentes e que tem a seguinte sinopse: três fantasmas se reúnem para responder a uma pergunta: como chegamos ao Brasil de hoje? Os três homens convocados são Fernando, boêmio, pai de família e colaborador da ditadura militar; Arnaud, adolescente que se envolveu com um grupo de justiceiros; Sebastião, fotógrafo negro e gay que perdeu o amor de sua vida. A Vida Secreta de Meus Três Homens é uma fábula histórica que questiona a identidade do Brasil diante de sua história e herança de violência e, através da poesia, cria a possibilidade de outra realidade. Existe um ditado árabe que diz que os homens são mais parecidos com sua época do que com seus pais. Eu sou um homem comum e eu gosto de ser um homem comum. Eu não sei o que é que eu tô fazendo aqui, nesse filme de fantasma. Já te falei que eu admirava muito meu pai? Ele era um homem admirável. Mas do mesmo tamanho que eu admirava, e eu admirava muito, era o mesmo tamanho do medo que eu tinha por ele. A Letícia é diretora de Casa em 2019, filme que teve um programa, à época, aqui no Central Cine, e dessa vez tem um elenco curto, né? 4 pessoas ali trazendo esses 4 personagens da trama: Nashi Laila como narradora, como a própria Letícia, portanto, Guga Patriota como Arnaud, Jordano Castro como Fernando e Murilo Sampaio como Sebastião. É um filme em que essas 3 histórias, né, as histórias desses 3 homens, são contadas separadamente, né, em blocos. Tem uma história, depois a segunda, depois a terceira. Ao mesmo tempo, em alguns momentos, elas são conversadas ou costuradas com todos esses personagens numa mesa. Tem a própria Letícia interagindo com a forma de contar a história, com a forma com que ela vai mexer nessa história, nessas histórias, para construir, como ela mesmo diz na sinopse, essa espécie de fábula histórica. Vamos ouvir a conversa que gravei com Letícia sobre A Vida Secreta de Meus Três Homens. Letícia, queria começar te ouvindo sobre juntar essas 3 histórias. Para mim, uma das forças do filme é como elas são tão diferentes, né? Porque a gente está falando de coisas de naturezas completamente diferentes, mas ao mesmo tempo você está exercitando ali o seu contato com essas memórias, ou com essas histórias, ou com essa forma de seguir o rastro desses personagens. Queria te ouvir um pouco, quando que você se deu conta que essas 3 histórias podiam funcionar juntas, ainda que elas tenham, de novo, suas diferenças de vários níveis. De certa forma, a gente tem você ali costurando, indo atrás delas. Imaginou mesmo que havia um encaixe, que havia uma costura entre elas? Olha, curioso você perguntar isso. E que bom que você identifica como uma força do filme, porque eu acho que elas juntas oferecem um panorama não total e nem tem o desejo de ser totalizante, mas um panorama complexo sobre o que é pensar as diferentes formas de violência praticadas ou performadas por uma masculinidade, né, no Brasil, durante um espaço grande de tempo, assim. Eu acho que a força, ou talvez o motivo principal, né, deles estarem reunidos, é justamente isso, porque o filme começa, né, para mim, o filme começa, a feitura do filme começa quando eu me deparo com as fotografias tiradas por Sebastião e começo a me perguntar quem era essa pessoa que registrou essas fotografias e principalmente como ele tinha acesso à máquina fotográfica, a filmes, a dinheiro de revelação, numa época que tudo isso era um arsenal muito difícil de ser adquirido mesmo, né? No Nordeste do Brasil, em Salvador.
nas décadas de 40, 50, 60, e ao mesmo tempo com as fotografias e os cartões postais dados pelo Fernando, né, pelo meu pai. Então, erguer esses dois personagens, descobrir sobre esses dois personagens, pesquisar o entorno e o contexto histórico desses dois personagens, possibilitou visões bastante diferentes sobre estruturas sociais, mas perpassadas, né, pela questão da masculinidade e da violência praticada no Brasil. E aí a gente tem Arnaud, que é quase como se fosse um elo de ligação entre todos eles, porque ele é o melhor amigo do Sebastião e ele é o genro, né? Desculpa, ele é o sogro do Fernando. Então, para mim, era muito importante que a cada um deles fosse dado o seu tempo de existência e o seu tempo de performance para que a gente pudesse, sabe, como um caleidoscópio, assim, né? A gente vai passar, nunca ter uma visão completa, porque é impossível, mas a gente vai vislumbrar processos acerca de violências e memórias e consciências de violência e consciências de memória que são diferentes, né? Como eles são diferentes, mas que eles estão ligados de alguma forma. Legal. E como que se dá para você, como que se deu a sua postura em relação a essas histórias? Você mesmo trouxe a questão dessa masculinidade diferente, né? Cada caso com a sua diferença, mas que une um pouco essas três histórias. Tem uma parte do texto que eu acho muito interessante, que o texto coloca que encontra uma força feminina, inclusive, nesse avô, nesse senhor que está no cangaço e que remete também a uma força das mulheres, de certa forma. O que te parece a sua posição, o seu contraste ou o seu enfrentamento, do que a gente puder chamar, em relação a cada uma dessas histórias no que diz respeito ao gênero, porque tem uma coisa um pouco despida ali no filme, como se a gente visse, né, como se a gente percebesse você um pouco pensando em como lidar com tudo isso também. Eu acho que o processo de construção de personagem é um processo que é muito gostoso quando a gente percorre as linhas de um personagem, de uma pessoa, e vai também tentando pensar sobre a gente dentro desse personagem, né? Assim, então, eu acho que tem uma triangulação, tem uma operação assim triangular no roteiro do filme ou no processo de feitura do filme, em que eu estava o tempo todo tentando pensar assim, certo? Como é, o que é eu olhando para esse personagem, construindo esse personagem que está olhando para esse país, que está olhando de volta para mim. Então, tem aí um processo entre uma realizadora que pensa muito sobre linguagem cinematográfica, linguagem do real, que pensa, enfim, né? Eu, enquanto realizadora, estou também pensando muito essas interseções entre o cinema e o teatro, o cinema e a poesia, o cinema e a música, o cinema e a dança. Como é que tudo isso tem a ver com as histórias desses personagens, que são três homens, que cada um deles está trazendo com a sua própria história reflexos, ou às vezes agenciamentos mesmo, né, de violência na história, e tudo isso situado. A gente está no Brasil, a gente está no Nordeste, a gente está vindo desde o século XIX até o século XX. Então, e se a gente pensar, né, quando vai falar, enfim, sobre o Sebastião, a gente está falando sobre a ocupação do território nordestino, podia traçar até o século XVI. Mas é principalmente pensar a fundação de um país. Então, eu acho que esses três aspectos estavam o tempo todo em negociação. Então, a linguagem, as pesquisas sobre linguagem, a pesquisa sobre desdobramentos e dispositivos do real, está ali o tempo todo pensando sobre a violência masculina desses personagens, e a construção desses personagens está sendo posta à prova por esse pensamento sobre a sociedade, sobre o Brasil, né? Eu comecei a fazer esse filme em 2019 e para mim era muito absurdo
pensar que metade de um país tinha eleito aquele presidente. E continua sendo bastante absurdo para mim pensar que metade de um país deseja um projeto de poder que envolve massacres, opressões, violências. Então, é muito importante para mim, nesse filme, mas também na vida, pensar como que essa construção de pensamento é feita, né? Dentro da história do Brasil, foi feita e segue sendo feita para que determinadas correntes violentas continuem se sustentando e que determinadas estruturas de poder continuem construindo determinados personagens. Então, o filme o tempo todo estava se debruçando sobre essas três ramificações, digamos assim. E o filme tem esse lado do jogo de cena, da performance e a sua presença, inclusive, no filme. Fiquei curioso para saber como que você se viu dentro do filme, assim, se desde o início você se imaginava no quadro, se para você foi algo natural, se encaixando também, como que você foi entendendo as suas formas, né? Acho que são várias formas de conduzir essa história, né? É você no quadro, a atuação, texto, a própria escolha, né? Disso que a gente falou, do recorte, da forma de olhar esses personagens. Enfim, como que você foi exercitando, juntando esses vários tipos de contar a história e essa curiosidade também, se vendo no quadro, entendendo a sua presença ali? Olha, eu acho que para pensar sobre isso, eu acho que é muito importante também pensar sobre as outras pessoas que fizeram o filme, assim, porque às vezes quando a gente está falando, né, de filmes que tangenciam o real e a ficção, ou histórias íntimas que são levadas a uma ficcionalização, digamos assim, a gente acaba concentrando muito na personagem que está à frente, né? Na personagem da realizadora ou do realizador. Mas o filme, eu tenho, enfim, a sorte e a beleza de trabalhar quase sempre com as mesmas pessoas, assim. Então, são pessoas que me conhecem muito e eu as conheço há muito tempo. Então, a gente desenvolve uma intimidade muito grande, mas também um entendimento do que cada um da visão de cada um, assim. Então, eu acho que foi muito importante, por exemplo, a participação do João e da Nara, que são da Carnaval, porque eles produziram Casa e aí produziram o Vida Secreta. Então, entender o que é que eu estava querendo fazer, aonde eu estava querendo chegar, fica muito fácil para tomar determinadas decisões. Eu sinto falta disso. Eu acho que talvez fosse interessante você estar em cena. Eu conheço a Nash Laila, né, que ela trabalha como atriz, ela trabalhou como diretora assistente, ela trabalhou como preparadora de elenco há um bom tempo. Eu a conheço trabalhando, inclusive, né, dentro do cinema desde 2018. Então, a gente troca muito sobre essas permeabilidades. Então, e principalmente na questão do estilo da direção. Então, quando ela estava preparando o elenco, era muito grande a interlocução da gente sobre aonde eu queria chegar com aquela história, quais eram os limites e também como eu deveria estar em cena. A proposta da cena da mesa, por exemplo, foi uma proposta que veio do elenco e principalmente da Nash. Assim, a partir das várias conversas que a gente teve ao longo do processo, em que a gente lia o roteiro juntas, eu atualizava o roteiro, mostrava para ela, olha, estou pensando em filmar dessa forma, estou pensando em filmar de outra, ia tendo essa vontade, digamos assim, de que eu estivesse ali. E muitas vezes eu compartilhei a pesquisa e o roteiro em desenvolvimento, o roteiro em processo de escrita com o pessoal do elenco, mas também, por exemplo, com Pedrinho e Moab, que fizeram o som e que são meus parceiros de muitos anos. Então, muitas coisas que, por exemplo, eles liam, mas aí eles já conheciam da minha história ou da minha pesquisa, aí a gente conversava, sinto falta disso, não sinto falta, ou até essa composição sonora. Então, eu acho que foi muito confortável, na verdade, essa posição de estar em cena, mas também dirigir o filme, porque essa equipe existe. Porque essas pessoas existem e essas pessoas trabalham juntas há muito tempo e todas têm o mesmo pensamento de cinema. Obviamente não o mesmo, mas compartilham, eu acho, de um mesmo ideal de cinema.
Então, isso torna, eu acho que tudo muito mais fácil, muito mais orgânico para chegar nesse resultado que chegou. E o filme, acho que nos faz pensar o tempo todo nessa relação, né, entre uma coisa mais local, mais pessoal, e o que que a gente pode pensar em termos de Brasil, de política. O filme vai nos fazer pensar, por exemplo, nos limites de algo como a Comissão da Verdade. O filme vai lembrar que a própria investigação, né, tentar destrinchar um pouco o SNI foi algo que não foi muito para frente, não teve, né, muita força política, assim. Essa dificuldade brasileira, de fato, em lidar com a história, em fechar certos ciclos, né, esclarecer algumas coisas. Como que você foi mediando isso entre deixar que essas histórias pincelassem um pouco, né, essas coisas mais macro da história brasileira, ao mesmo tempo querendo trazê-las para o filme, mas principalmente pelo final, né, por ter esse momento ali das caixas de texto, me parece também que, né, surgiu esse interesse seu de apresentar ou arredondar algum desses temas que, infelizmente, são um pouco ainda difusos para muita gente, assim. Olha, como você falou, infelizmente eles ainda são um pouco difusos, porque existe uma parcela, né, de pessoas que estão no poder, ou estiveram no poder, ou permanecem no poder, que impedem ou manipulam, ou seja, o acesso, ou seja, a memória mesmo. Então, durante os anos 2018, mas praticamente, né, na verdade, 2019, né, pós-eleição do governo Bolsonaro, e até o seu fim do mandato, foi muito difícil pesquisar, fazer a pesquisa histórica, né? Ainda bem que existe a Universidade Pública Brasileira, porque foi a Universidade Federal de Minas Gerais que fez um trabalho, né, não só, mas também de guardar documentos, os arquivos públicos que fizeram esse trabalho de preservar esses documentos, que muitos ainda continuam sendo mantidos fora da visão do público. E aí o que acontece é que quando esses documentos são ocultados, quando esses assuntos são distorcidos, né, a verdade que se cria sobre a história do Brasil e todo o manancial violento muito recente, ela acaba sendo totalmente deturpada. Então, isso é a gente estar em 2026 e ter que escutar relatos, por exemplo, de que não houve ditadura, ou de que não houve torturas, ou de que não houve excessos institucionais, por exemplo, durante esse 25 anos, né, durante todos os anos, da ditadura civil militar brasileira no Brasil. E ainda ter que discutir isso, ou ainda ter que passar por isso, que eu nem imagino como deva ser, violento e traumático para as pessoas que viveram, ou para as famílias, né, que tiveram suas vidas completamente ceifadas por esse processo político. Então é muito triste ter que, às vezes, dizer o óbvio, mas se o óbvio precisa ser dito, então a gente inventa formas de olhar para ele, dizê-lo, nunca recuar de dizer, mas formas que talvez sejam também formas de emocionar as pessoas, porque eu acho que o filme, isso que você trouxe, né? Como é que a gente equilibra a macro história, como é que a gente fala dos grandes temas, assim, da história do Brasil. E para mim, que eu me considero, né, muito mais roteirista do que, por exemplo, diretora, eu gosto muito, eu atuo muito mais, enfim, escrevendo, levantar personagens, escrever personagens, contar histórias de pessoas, que as pessoas se identifiquem, que as pessoas riam, que as pessoas chorem, me é muito caro. Então, eu acho que uma das chaves, né, é a gente se apaixonar, a gente se afetar na dimensão do afeto, a gente ter raiva, né, a gente se identificar ou identificar alguém próximo, pode ser uma estratégia muito interessante que o cinema faz para abrir uma porta de várias reflexões, entre elas a reflexão sobre o estado das coisas no nosso país, sobre o estado da história do nosso país. Boa. E para fechar, Letícia, queria te ouvir um pouco sobre o que que você sentiu das primeiras recepções nos festivais, qual que é a sua impressão sobre como que o filme tem chegado
E diante desse risco, né, que eu acho que tem um risco de forma, tem um desejo de fazer cinema muito grande, de pensar esses jeitos de contar essa história, como você disse, de tensionar maneiras entre o texto, entre a combinação de gêneros, né, essas tantas coisas pelas quais seu filme passa, performance, texto, documentário, esse jogo de cena, mergulhar nesse ambiente que, para mim, é, no fim das contas, esse desejo de contar essas histórias mesmo e de pensar formas que elas podem ser contadas. Olha, tem sido sessões muito surpreendentes e muito bonitas, assim. Eu tenho na memória, né, muito forte a sessão de Tiradentes, que foi quando o filme estreou, que foi uma sessão muito calorosa, e eu estava assim, muito. Enfim, era a primeira sessão do filme, e eu estava sentada na frente, e eu não me lembro, por exemplo, de quando o filme terminou, do que aconteceu. Mas as pessoas me relataram que o filme foi aplaudido por vários minutos, assim. E eu só sentia meu coração bater muito forte. E aí, efetivamente, eu fui sentir as pessoas quando eu saí da sala. E muita gente veio falar isso, assim, porque o meu tio, porque o meu avô, porque eu vi o meu avô ali, porque essa é a história do meu pai, porque o meu primo fez parte do SNI, o primo do meu pai, porque o meu avô fez parte do SNI, porque eu tive um tio que dizia que tinha pertencido ao cangaço. E aí, quando a gente foi para fora, no Canadá, eu fiquei também, né, um pouco em dúvida se o filme teria uma dimensão maior, e teve, o que foi muito bonito. Diferentes pessoas se identificaram por diferentes razões, por diferentes lados, né? Muitas pessoas vieram falar da linguagem cinematográfica, do risco, né, que você identificou. Outras pessoas vieram falar da questão da masculinidade, muitas remetendo ao pai, outras remetendo a companheiros. Depois o filme foi exibido em Belo Horizonte, eu não pude estar nessa sessão, mas a Nath esteve, e teve algo muito bonito nessa sessão, que foram alunos do ensino médio, porque a professora tinha visto em Tiradentes e tinha recomendado a eles, olha, vai passar ali no Cinema Santa Teresa num sábado. E ela disse que ela foi invadida assim por uma turma de 16, 17 anos, e eles estavam muito empolgados com o filme e com essa possibilidade de pensar a história do país que eles vivem e que, de certa forma, eles estão conhecendo agora, né? São 16, 17 anos, com uma possibilidade de invenção. Eles acharam um filme muito livre, riram, choraram, ficaram intrigados, tiraram dúvidas e falaram, poxa, a gente pode contar a história do país dessa forma? Então, eu acho que tem sido muito bacana, na verdade, as exibições. Valeu, Letícia. Obrigado pelo papo. Boa jornada aí, boa estreia pro filme. Obrigada a você. Muito obrigada pelas perguntas. Eu quero que você saiba que não foi por falta de coragem. Até porque pra ser bicha, pra ser preta, é preciso ter muita coragem. Bem, essa é minha época. E esses 3 homens me criaram. Esses homens e suas vidas secretas. Então é isso, o filme estreia nessa semana, 5 de março, nos cinemas pelo Brasil. Central Cine chega todas as quintas-feiras no seu tocador de podcasts. Você nos ajuda muito enviando o programa para suas amizades que acompanham o cinema brasileiro, curtindo aí nossa página nos tocadores e também seguindo a gente lá no Instagram, Central Cine Brasil. Até a semana que vem. Tchau!